Glória a Deus. Vamos em oração ao Pai para que o Espírito Santo de Deus possa alargar a fronteira dos nossos corações, que Ele possa nos dar entendimento mediante o poder do Teu Espírito Santo. Jesus, Senhor maravilhoso, com Tua graça infinita, esse favor imerecido que nos alcançou, e o Consolador esteja com cada um aqui presente, que ninguém se distraia com as demandas dessa vida, porque a Tua palavra diz que nenhum soldado que foi alistado se embaraça com as coisas dessa vida. Ele está focado na guerra, na batalha que travamos, ó Deus. Que o Senhor use a vida desse miserável que ora nesse momento, que sou eu, para falar o que o Senhor quer falar com a Tua igreja, e o Espírito Santo possa levar ao coração e escrever na tábua do coração esse entendimento maravilhoso, para que a gente pratique depois de entender isso. Em nome de Jesus, amém. O texto ao qual o Senhor me trouxe é o texto de Apocalipse 9. E depois a gente vai por outros textos, mas inicialmente esse texto de Apocalipse. A tradução que eu estou usando aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Então, se não tiver, pode ser a NVT, pode ser qualquer uma outra aí exposta. Todos acharam aí Apocalipse 9? Na Apocalipse 9 está escrito assim, na minha nova tradução na linguagem de hoje. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de um grande fornalha. E o sol e o ar escureceram como fumaça que saía do abismo. No 3, de dentro da fumaça saíram, aí começa o filme de terror, irmãos. Saíram alegoricamente, mas nenhum filme de terror você vai ver algo desse tipo. Saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpião têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estrago nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que tivessem a marca do sinete de Deus na testa. O 5, os gafanhotos não tiveram permissão para matar as pessoas que eles podiam apenas torturá-la durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor de uma picada de um escorpião. Eu nunca tomei, mas deve ser terrível. Naqueles 5 meses, as pessoas procuraram a morte, mas não a encontraram. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. O 7, os gafanhotos, parecia, aí é a imagem do filme de terror que eu falei, pareciam como cavalos para uma batalha. Na cabeça tinha como uma coisa parecida com uma coroa de ouro. E a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de uma mulher. E os seus dentes eram como dentes de leão. No 9, a sua couraça era parecida com uma couraça de ferro. E o barulho das suas asas eram como barulhos de carros, puxado por muitos cavalos, quando correm para a batalha. No 10, os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpião. E eram como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses.
No 11, eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que tomava conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. E isso quer dizer o destruidor. O 12. O primeiro ai já passou. Depois disso, dos outros ais devem vir ainda. No 13, então o sexto anjo tocou a sua trombeta. E eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E o sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora. Dia, mês e ano a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados e os cavalos eram 200.000. No 17, na visão vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraça vermelha como fogo, azuis como safira e amarelo como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da boca deles saíram como fogo, fumaça e enxofre. No 18, a terça parte da humanidade foi morta por esses 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia como uma cobra, uma cabeça na ponta dela. E com ele os cavalos feriam o povo. No 20, o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos, então só sobrou 2/3, porque 1/3 foi morto, não tinham sido mortos por essas pragas. Isso é o que é o mais importante aqui de prestarmos atenção. Olha o que está escrito aí. Depois de ter morrido a terça parte da terra, com um filme de terror desse, ele vai dizer o seguinte: os que não morreram não abandonou aquilo que eles haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem podem ouvir, nem nada. No 21, também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então, meu irmão, quando eu li esse texto, o Espírito Santo de Deus, tem muita coisa em Apocalipse que é alegórico, que justamente é como, e depois a gente vai entendendo isso, mas o que eu descrevi aqui, esse gafanhoto, eu nunca vi em nenhum filme de terror, mas justamente essa figura tétrica, essa figura horrenda, mostra verdadeiramente o que aguarda para aquele que não se arrepender dos seus pecados. Isso é muito básico. A terça parte da terra morreu. A terça parte morreu. E no finalzinho, no 20, no 21, vai dizer que eles continuaram seus pecados de imoralidade sexual, nas suas feitiçarias, nos seus roubos, nos seus crimes, e não se arrependeram. Então, é justamente isso que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. É um filme de terror. Quando você lê
Apocalipse 9 e ver umas figuras dessas, figurativa ou não, é algo assombroso, né? Há de convir comigo. Se você se deparar com uma figura dessa, você vai ficar tranquilo? Real, uma figura real dessa. Justamente algo alegórico para nos mostrar o que nos aguarda, se não tivermos o arrependimento. Porque ele vai falar que é incredulidade, os incrédulos não estão nem aí. Se a gente for num texto de 1 Tessalonicenses, pode ser na NVT, Cleiton, por favor, 4, capítulo 4, a partir do versículo 3, a gente vai ler do 3 até o 8, só para fim de contexto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A minha está a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Mas vocês acompanham na NVT, por favor. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver como a sua esposa, de um modo que agrada a Deus, com todo respeito, no 5, e não com paixão sensuais baixas. Na minha tradução está assim. Como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissermos e avisamos, o Senhor castigará duramente o que fizer essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, não rejeite esse ensinamento. Não está rejeitando a um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o teu Espírito. Então, isso aqui é só para fim de contextualização, mais um texto. Vamos em outro texto que é Provérbios 10, rapidamente. E o versículo 10. E o texto lá vai estar falando dessa forma aqui. Na NVT, quem fecha os olhos para a maldade causa problema, mas mais a repreensão clara promove a paz. Para encerrar essa reflexão, irmãos, então todo esse filme de terror de Apocalipse, mostrando que não teve arrependimento. Passei por Tessalônica. A igreja de Tessalônica tinha um problema sério. Que eles não acreditavam na ressurreição, que iam ser ressuscitados. Essa era a única preocupação deles. Naquele dia, será que vamos ser ressuscitados mesmo? Então, é um problema grave. De repente, você nem entende isso aí. Assim, dessa forma, a gravidade. Porque iremos ser ressuscitados. Quem estiver com Cristo, ressuscitará primeiro, os mortos. E esse era o único problema. De repente, a gente tem um monte de outros problemas, mas a igreja de Tessalônica, esse é o único problema deles. Mas Paulo manda uma carta para eles, mostrando justamente que eles estavam querendo, por não acreditar na ressurreição, ficar naquelas práticas. Por isso que a palavra de Deus, em Provérbios 10:10, diz que aquele que não flerta, que não é cúmplice, que não é conivente com o mal, porque se você é conivente com o mal, com o pecado do teu irmão, você é o responsável do pecado, você será punido igualmente. A nossa lei penal brasileira, se você cometer um crime e o teu esposo ou a tua esposa for cúmplice, você vai preso junto, os dois vão presos juntos. Porque você não repreendeu. Ele fala que a repreensão clara, pode colocar por favor, Cleito, 10:10, promove a paz. A palavra de Deus diz que a repreensão, ela tem que ser feita para promover o quê? Paz. Como é feita a repreensão e a exortação ao irmão? Com paciência, que é fruto do Espírito, e com o ensino bíblico. Confrontar ele. Se ele também
se opor à Bíblia, aí ele é um anátema e está tudo certo. Ele está entregue ao diabo. Simples assim. Porque se eu não creio que essa palavra é poderosa para transformar a vida do homem, se não é poderosa para transformar a tua vida e a minha, e a gente continua nos nossos pecados recorrentes como aquelas pessoas de Apocalipse 9, não se arrependeu, cara. Quantos que perderam entes queridos no Covid-19? E continuaram nos seus pecados. É só um paralelo. Quer dizer, alguém que vai estar no inferno estará merecidamente lá. Porque nem lá vai ter arrependimento. É só pegar o rico. Quando ele estava lá, ele não estava preocupado de se arrepender estando lá. Ele estava, manda alguém para ir ver. Mas ele não falou, eu me arrependo. Entende, irmãos? Que a gente não esteja, nesse momento, com a mente cauterizada. Porque a Bíblia diz que a gente tem que produzir muitos frutos. De modo nenhum entraremos no reino dos céus se a gente não produzir muitos frutos. Então, que cada um coloque na tua mente, examine a si mesmo como Paulo faz, faça o autoexame e descubra qual foi a última pessoa que você se dedicou e se desgastou para evangelizá-la. Mas como a tua vida, como exemplo prático de um cristão real. Porque muitos estão morrendo hoje, nesse exato momento, indo para o inferno. E a gente não se incomoda. Parentes nossos estão descendo à sepultura sem Cristo. E você irresponsavelmente, e eu irresponsavelmente, não estamos tendo uma conduta bíblica. Mas eu sou um religioso que vem aqui aos domingos. Glória a Deus, aleluia. Mas a vida que tem que glorificar a Deus é a vida que obedece às Escrituras. É isso que a gente tem que entender e cair em si. Senão, irmãos, a gente vai ser como esse povo de Apocalipse 9. A gente vai estar perdido nos nossos pecados, porque o pecado traz engano, nos cega. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, o governante desse mundo, do sistema mundano, cegou o entendimento deles. E às vezes a gente está com um entendimento cego, arrebentado e achando que está salvo. E a gente vai descobrir se estamos salvos se eu perguntar para cada um presente aqui. Eu posso seguir vocês, cada um de vocês presente aqui? Como Paulo falou, seja imitador de mim como eu sou de Cristo. Posso imitar cada um de vocês? Tudo que vocês fizerem no seu dia eu posso fazer? Porque ele falou, seja imitador de mim como eu sou de Cristo. Então, sabe aquela brincadeira, vem comigo que tu brilha? É isso. É essa a reflexão que eu faço todos os dias. Eu posso falar para alguém, a Bíblia diz, ide fazer discípulo por toda a terra. Eu vou discipular quem? Se a minha vida tem que ser verdadeiramente a conduta que glorifica a Deus. Eu vou ensinar o que às pessoas? Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem relacionamento com Deus, cara. É a palavra de Deus que diz, porque a palavra de Deus, a Bíblia, está nele. E quando você vai até a Bíblia, você vai até ele. Então é isso, é só você colocar na tua cabeça e falar qual foi a última vida que eu tirei do inferno, que estava indo para a morte, com a minha conduta, sem falar nada, só orando, buscando a Deus e colhendo os frutos daquele que rega com lágrimas aos pés da cruz. Então é essa a reflexão que a gente tem que ter, irmãos. A gente às vezes está querendo evangelizar que nem os fariseus, indo do outro lado do mar, e tem pessoas dentro da nossa casa morrendo, e a gente não confronta. Sabe por que a gente não confronta? Porque aquilo que a gente ama, a gente protege. Se você amasse a Jesus, você não ia proteger o pecado alheio. Você ia confrontar com uma conduta de verdade. É assim que funciona alguém que serve a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se você viver como Cristo viveu, o mundo irá te odiar e irá me odiar. Será que o mundo está nos odiando? Essa é a pergunta. Será que está odiando? Eu ainda faço outra pergunta. Porque a gente está se parecendo com o mundo e dizendo que é crente? Ainda abrindo a boca para se arrebentar? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Não vou até mudar o nome. Eu sou cristão. Mas a vida não representa Jesus. As pessoas não vê Cristo em você. E eles vão te odiar porque vai dizer, aí é o crente aí, é o crente aí, ó. Cheio de esquema. Entende? Qual é o nível de responsabilidade que nós temos que ter cotidianamente? Por que a Bíblia diz refletir de dia e de noite? Medite de dia e de noite. Não está falando para você ler a Bíblia de dia e de noite, é você meditar, sua mente está nos céus. Porque se eu e você perder o céu de vista, irmão, acabou. A gente vai ser aquele povo de Apocalipse 9, ou Tessalônicos, antes do arrependimento. Então Deus nos chama hoje para arrependimento, irmãos.
E quando o Alisson, o presbítero Alisson, for trazer a palavra do Senhor, que aqui é só uma breve reflexão, vai ser mais outra momento de você refletir com a sua vida. E que a gente possa sair daqui de verdade, cara, compromissado com os céus, sabe? Que a gente não queira juntar riqueza na terra como a Bíblia manda, mas juntar nos céus, porque lá não tem como ser comido pela traça. Então que a gente faça essa reflexão. Enquanto tem pessoas que morrem hoje dentro do seu próprio lar, ou já estão mortos, você negligencia sendo um religioso, vindo aos domingos, mas não se desgasta para o reino de Deus em nada, cara. Faça a reflexão, é só pegar a conta bancária de cada um aqui presente. Só vou falar dos presentes. Eu congrego aqui. Eu não falo de outras igrejas, nada, eu congrego aqui. Se pegar hoje e colocar aqui no telão a sua conta bancária, ver o seu extrato, o que você gastou com seu bel prazer, com Deus eu que habita em você, que é você mesmo. Se pegar lá e mostrar assim, ó, Jean, o que ele gastou, cada um de nós aqui, e mostrar o que investimos no reino, será que a conta vai fechar? Dízimo é coisa de menino, cara, né? Eu já falei isso aí nem existe, era para os levitas, não tinha nada a ver com o povo de Jesus. Paulo vai dizer que a contribuição é generosa. Jesus pôs o dinheiro na sua conta, é dele, não é seu. E você vai dar 10%, está de brincadeira, cara. A contribuição, Paulo diz que é generosa. Quando você ouve a palavra generosa, te arremete a quanto? A 10%? Generosidade a 10%? Você está limitando Deus? É sobre isso, cara, sabe? A gente ser verdadeiramente a solução de qualquer problema que aparecer na nossa frente. Eu ser a solução de qualquer problema. Todo problema que aparecer, seja ele de qualquer natureza, eu tenho que ser a solução. Eu tenho que apresentar o Jesus que habita em mim. Eu não posso ver o meu irmão morrendo de fome ou de qualquer outra coisa e ser um escroto da fé que vem aqui no domingo. Sendo que o sacrifício que agrada a Deus é ajudar o necessitado em suas necessidades. Está escrito isso. Entende? Então não tem como, irmão, você dizer que é cristão e você está deixando pessoas morrer na sua casa, na sua própria casa. Porque você é a TV que seus filhos, parentes assistem. Entende? E o filme que está sendo é um filme celestial. Eles veem o prazer que você tem em Jesus, de verdade, ou vê só um religioso que fala mal dos outros quando a pessoa não está presente? Ou vê falando dos outros, entende? Não entendendo que o seu pecado é muito maior do que o dele. Porque toda vez que nós falamos do outro, o nosso pecado se amplifica diante de Deus. Entende, irmãos? Então que nós possamos refletir nessa noite, verdadeiramente para a gente se arrepender dos nossos pecados. Porque senão teremos sérios problemas naquele dia. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas Jesus falou, não sou seu Senhor, porque vocês não fazem o que eu digo. Então, que Deus possa nos remir de graça e misericórdia, que a gente se arrependa dos nossos pecados para sermos salvos. Em nome de Jesus, tá? Fiquem com essa reflexão.